Ninguém te quer. Ninguém te quer. Mateus falou como se cuspisse. A frase saiu seca, cortante, bateu nos azulejos da cozinha e fez o relógio de parede da sala parecer mais alto. A luz fluorescente lançou sombras frias no meu rosto. Ele estava de pé, a camisa da fábrica ainda com cheiro de óleo. Camila engoliu um som. Dona Rosa, a vizinha, encostada na porta, deu 2 passos para trás. Eu sorri, curto. Não foi sorriso de alegria, foi um sorriso medido. Um sorriso que desmontou a raiva na mesa. Meu nome é Clara Silva. Tenho 48 anos. Trabalho como contadora na Associação de Agricultores daqui. 15 anos de papel, planilha e silêncio. Casei com Mateus aos 23. Nosso aniversário de casamento é 12 de junho. Anotei isso num recorte do jornal que guardei no porta-retratos. Casamento Silva, 12 de julho de 2001. O anel ainda tem o risco do tempo no dedo. O relógio de couro no pulso marca as horas com um tic-tac que hoje me lembra a contagem regressiva. Já fui mãe, dona de casa. Z. O que você quis dizer com isso? Perguntou Camila, a voz pequena, quebrada. Ela tem 26 anos, olhos do pai, mãos minhas. Dona Rosa, com a sacola do pão ainda na mão, não sabia onde pousar um olhar. Mateus avançou um passo. O prato de comida tilintou. Caiu um pouco de arroz no chão. O corredor cheirava a sabão. Tudo parecia mais real, mais vulgar. Respirei. Conteúdo. Frieza. A resposta veio em frase curta, medida, com um toque de ironia que pareceu desligar a lâmpada nos rostos ao redor. Então, você me quer agora com essa delicadeza toda? A minha calma escondeu a tempestade que passou por mim nas últimas semanas. Não contei nada, ainda. Mateus deveria me humilhar. Tentou. Quis cortar o chão debaixo dos meus pés. Eu respondi com dignidade, não em auto-engano, nem em teatralidade. Só técnica. Meus anos à frente de planilhas ensinaram-me a esperar, a calcular. Tenho provas em rascunho, recibos, uma transferência estranha registrada num papel do banco com a data de. Outras janelas se abriram. Um sussurro do corredor, o ruído de passos na calçada, vozes. As sobrancelhas de Dona Rosa ergueram-se como 2 bandeiras, e então o som. E meu celular vibrou sobre a mesa alarmante. A tela acendeu, uma notificação. No visor, o nome que eu menos queria ver naquele instante, Eduardo. O dedo de Mateus apontou para o telefone, sem querer. A sala recebeu a luz azul da tela como quem abre uma janela num dia de tempestade. A prévia da mensagem era curta, 3 palavras. Não explicavam nada, só atiçavam fogo. Não podemos esperar. O coração disparou. A sala prendeu a respiração. Camila olhou para mim como se visse uma fresta onde antes havia muro. Mateus ergueu o queixo, confiante em vitória, e eu percebi que ele ainda não sabia o perigo que carregava no bolso. A mensagem acendeu perguntas em toda a gente. Quem mais sabia? O que Eduardo queria dizer com isso? Quem mais está envolvido? Não respondi. Não sabia se devia. Fechei o celular. Dona Rosa já não respirava direito. Eu devia ter segurado o telefone na mesa. Mas a curiosidade é um tiro certeiro. Abri a conversa com a calma de quem não quer mostrar nervos. A mensagem vinha só com as 3 palavras. Sem assinatura, sem ponto final, só urgência. E um horário que me deixou sem ar. 20 horas. 2 minutos antes de ele me mandar aquilo e de eu ouvir Mateus. Fechei o celular. Dei a volta na mesa com passos medidos. O tapete já tinha marcas do dia inteiro. A cozinha cheirava a café velho. O relógio do pulso fazia tic-tac como metrônomo de acusação. Eu precisava de ar. Entrei no pequeno escritório que é, na verdade, um canto com prateleiras. Atravessei a casa como quem atravessa uma memória. Minha casa tem coisas que não mudam. A vassoura encostada no armário. O avental listrado que usei quando fiz o bolo de aniversário da Camila aos 20 anos. Um porta-retrato com o recorte do jornal.
Casamento Silva, 12/6/2001. O anel no meu dedo, o verniz descas. O couro raspou contra a pele. Lembrei de quando peguei meu primeiro emprego na associação. Era criança de 33 anos, olhos ainda cheios e cabeça cheia de contas. Rasguei um convite para uma festa, porque preferi conferir um balancete. Trabalhei, estudei na noite, fiz curso técnico. Não fiz faculdade completa. Tomei decisões por amor e por medo. Casei com Mateus aos 23. Sonhei que ele seria minha âncora. Às vezes, âncoras afundam barcos. Voltei à mesa. Abri a pasta onde deixo os papéis suspeitos. As provas não estão organizadas como um thriller. Estão num montinho prático, recibo impresso, foto rasurada, um extrato bancário com números que não batem. Puxei o papel amassado, a transferência do dia 3/5. Sempre que revejo esse papel, o peito aperta como se alguém tivesse sentado em cima de mim. Olhei o valor, olhei a data. Tudo parecia pronto para rasgar a reputação de alguém. E então percebi a linha. O beneficiário. Um nome que fez meu mundo girar por um segundo. Mateu. Ela tem 26 anos. Trabalha de caixa no supermercado. Sorri quando encontra desconto na feira. Tem meu nariz e as mãos pequenas, que ainda aprendem a segurar as contas da vida adulta. Ela é minha filha e meu espelho. Não posso, com minha pressa, destruí-la. Mateus percebeu que eu segurava algo. Olhou para a mesa. Apertei o papel e o guardei na manga da blusa. Ele me acusou de outras coisas à mesa. E eu respondi com frieza. Não por ser feliz com o golpe. Não. Foi escolha. Respirei fundo. Quem grita primeiro, perde. E eu tinha mais para gritar depois. Antes dessa noite, minha rotina era uma sequência de pequenas certezas. Levantar cedo, café forte, preparar o almoço de Camila quando preciso, pegar contas no correio, ir ao escritório da associação, revisar lançamentos, cumprir reuniões de conselho às vezes chatas, conversar com o pessoal da propriedade X sobre uma prestação atrasada, voltar para casa, regar as plantas que ainda resistem no parapeito, assistir telejornal em voo. Olhei para o rosto dele. Olhei pela última vez antes de decidir que precisava manter o controle. A raiva dele passou como uma onda. Eu a deixei bater. Fui até o celular de novo. Abri a conversa. Pedi para ver detalhes do remetente. A bolha com as 3 palavras tinha um número. Salvei. Não correspondia ao de sempre. Não era o contato oficial de trabalho do senhor diretor. Era um número estranho, com código de cidade. Pior, havia uma linha de metadata que, por deslize, eu sabia acessar. Não por perícia, por acidente X0, por curiosidade digital que vem de anos de transferências. O número tinha sido encaminhado. Não era direto. Alguém usando o intermediário. Alguém que desejava confidencialidade ou que queria criar cortinas de fumaça. Nesse momento, o celular vibrou de novo. Olhei devagar. Um estalo de luz azul na sala. Era uma mensagem com foto. Meu estômago subiu até a garganta. Abri. Vi, congelada, minha própria casa em close. A foto era do meu pequeno escritório. Mas o plano que me trouxe até aqui, o desejo de ter provas, ainda existia. E agora sabia que alguém fora do meu círculo sabia também. Olhei para Mateus. Vi nele, pelo menos por um segundo, algo que não consigo decifrar. Surpresa, culpa, medo? Não sei. O olhar dele voltou para mim com uma pergunta que ninguém fez em voz alta. E se o segredo que eu guardava fosse perigoso para mais gente do que eu imaginava? Eu me levantei. A cadeira rangendo alto no chão. Peguei o pendrive com cuidado, como se fosse um bebê. Fechei a mão em volta. Senti as unhas cortarem a pele. Doeu. Era a dor que eu conheço bem. A dor de quem sabe que o próximo passo pode partir tudo. Pensei nas possibilidades em milésimos. Investigar por baixo. Confrontar Eduardo com calma. Procurar um advogado. Fugir com Camila. Ou nada fazer. Me calar e ver se alguém me ameaça de novo. E foi então que escutei um som que me gelou. Pneus fazendo curva na rua do comércio. Um motor que não era o do caminhão da Fá.
O título dizia apenas 503. Minha garganta secou. 503. O apartamento Marfim. Eu sabia onde me levaria essa pista. E de repente entendi que o próximo passo não era mais meu só. Alguém já havia mexido as peças, e eu precisava correr para descobrir quem. Eu segurava o casaco com a mão que tremia menos. O pendrive estava perto do coração, quente. O arquivo 503 queimava a minha cabeça. Sabia para onde aquilo ia me levar. Sabia também que, antes de correr para frente, eu precisava voltar um passo. Olhar para trás, entender como cheguei até aqui. Minha vida antes dessa tempestade não era dramática nem perfeita. Era feita de pequenas certezas, de rotina, de coisas que se repetem até se tornarem identidade. Acordava cedo, sempre. Café forte, pão amanhecido, ligar o rádio na frequência onde passam notícias e música que não exige muito. Eu preparava o almoço de Camila quando precisava. Às vezes ela almoçava fora. Trabalhava como caixa no supermercado e voltava com o SES. Era o homem com quem eu queria dividir contas e sonhos pequenos. Um sofá novo, um concerto no telhado, um aniversário de 20 anos da filha com bolo de fubá. Casei porque quis e porque parecia justo. No começo, a gente ria junto da mesma notícia. Ele me trazia flores às vezes, um único botão de rosa que eu colocava num copo pequeno. Às vezes me trazia um jornal com uma manchete engraçada. Tínhamos jeitos de nos cuidar que não exigiam muito. Houve muita felicidade assim. Domingos com bolo, cafuné na rede, Natal com a casa cheia de vizinhos. A sensação de que tínhamos construído um chão. Fizemos contas juntos. Planejamos um pequeno concerto no banheiro e guardamos todo mês. Mateus me ajudava a carregar compras. Eu ajeitava os papéis no escritório. Nós éramos, por muito tempo, uma máquina que funcionava. Mas as coisas vão mudando aos poucos, sem muito alarde. Primeiro é um atraso no salário que ele comenta de forma displicente. Depois, tive que quitar uma dívida. Ditucou. Medo de não ter aposentadoria que desse conta. De ficar sozinha com uma conta que não fecha. Isso me dava urgência. Ajeitar papéis, terminar o curso de gestão que abandonei, guardar um pouco mais. Essas preocupações me tornavam prática, até dura por fora. Eu me escondia a ansiedade com café e listas. As conversas em casa mudaram. Antes, eu perguntava sobre o dia, e ele respondia com um gesto e um nome de colega. Depois, ele passou a falar em reuniões, em propostas, mas sempre com um jeito de omitir. Uma vez eu peguei um recibo rasgado dentro da lata de lixo. Era uma transferência. Não dei importância na hora. Guardei numa gaveta por curiosidade besta. Éramos criativos em esconder nossas falhas. Aquele recibo ficou ali, e eu voltei a ele às vezes, olhando os números como se pudessem se rearrumar. Houve, claro, momentos bons ainda. Numa tarde de domingo, ele resolveu limpar o quintal sozinho e apareceu com as mãos mais limpas do que o habitual, e eu fui comprar sorvete para. Medo do que o segredo poderia fazer à nossa vida financeira. Medo de ficar sem explicação. E sim, havia também uma tristeza silenciosa, a sensação de que o casamento, como muitas coisas na vida, tinha pequenas rachaduras que eu não havia percebido a tempo. A traição não era só sobre sexo. Era sobre mentiras, sobre onde o dinheiro vai, sobre quem confiamos para guardar o nosso nome. Eduardo era uma figura que sempre rondou minha cabeça. O diretor-geral. Terno, sempre bem passado, sorriso de quem sabe se apresentar. Nos conselhos, falava calmo. Nas festas da cidade, agradava. Eu o conhecia de vista, de reuniões. Nunca imaginei que ele pudesse ser o centro de algo tão sujo. Mas a contabilidade tem memória. Números não mentem se você sabe procurar. E eu comecei a prestar atenção nas datas, nas notas fiscais com nome trocado, nas pequenas despesas de marketing, que pareciam mais favores. Havia um padrão. E alguém apontou para o meu marido como beneficiário em uma folha. Eu. Era um sopro de esperança em meio à monotonia. Eu queria um plano B. Queria não depender só de Mateus.
Queria que o nosso nome não desabasse se alguém apertasse um botão. Também havia dias em que eu me permitia alegria pequena. Um banho longo, música alta, aquela sensação de que a vida ainda tinha som. Eu pintava meu cabelo com uma tinta que escondia os fios brancos. Comprava um batom vermelho que me fazia sentir outra. Fazia bolo de fubá nas horas vagas e levava uma fatia para Dona Rosa. Esses atos simples me lembravam que eu ainda existia fora das planilhas. Mas a casa também tinha silêncio pesado. À noite, quando as luzes se apagavam, eu ouvia o ventilador no teto girar como se marcasse um compasso de espera. Eu contava as horas, fazia listas em papel. Pus no papel que precisava guardar certo valor para o conserto do telhado. Anotei também que precisava ver um advogado se as coisas continuassem tortas. Essas listas eram meu jeito de planejar fuga e segurança ao mesmo. Peguei o casaco, senti as chaves no bolso. A chuva fez uma cortina na rua. Pensei na Camila dormindo no quarto, na Dona Rosa ainda com o pão na sacola, e Mateus sentado ali, falando como se não tivesse nada a perder. Uma pergunta bateu mais forte que as outras. E se o que eu descobrir destruir tudo o que construí? E se for pior do que eu imagino? Meu coração acelerou. A cabeça exigia coragem. A minha voz interior me dizia para não ir sozinha. E ainda assim, eu caminhei até a porta. Abri só o suficiente para ouvir o barulho lá fora. O vento trouxe um cheiro de óleo e chuva. E então, do outro lado da rua, por trás da cortina de chuva, uma luz acendeu por um segundo no apartamento 503. Uma janela, uma sombra que se moveu. Fiquei parada. O pendrive no bolso queimava como se tivesse vida. E eu sabia que aquele número, 503, já não era apenas uma pista. Era uma conta a pagar. E havia alguém que, antes mesmo de eu agir, estava me marcando como alvo. Eu podia sentir o olho. Eu devia ter percebido o cheiro. Era um cheiro que não era meu. Era um perfume que ele não usava antes. Era doce. Era uma assinatura que eu, mulher prática, senti na pele e guardei como prova invisível. Houve o dia em que eu o segui. Foi idiota, eu sei. Mas eu precisava ver. Ele entrou num carro pequeno, de cor escura, com vidros fumê. Desceu numa rua atrás da fábrica, não no bar. Parou num prédio que eu não conhecia. Eu fiquei distante, escondida no meu carro, o motor quente, o cheiro do café na roupa. Ele ficou pouco, riu de um jeito que eu não vi em casa há anos. Meu peito quebrou numa risada pequena que sozinha não adiantou nada. Tentei conversar, falei com calma, falei com medo, falei como quem vai ao médico pedir explicações. Tem alguma coisa errada? Perguntei. Ele me olhou como se eu fosse uma distração. Já te disse, eu trabalho. Para com isso, Clara. Fingiu que era aborrecimento. Voltei para o meu lado da mesa com a sensação de um fio puxado. E eu, que tinha me aproximado dele por necessidade e culpa, senti o peso dessa aproximação como se fosse chumbo no peito. Eu tinha dormido com ele para pegar provas. Dormi suja, de vontade e de vergonha. E agora tudo voltava como eco. Camila notou antes de eu poder notar. Ela me tocou no ombro numa tarde e disse, com aquele tom de quem tenta esconder medo: "Mãe, ele anda esquisito, tá tudo bem?" A minha filha me perguntando isso me destruiu. Queria dizer que sim. Queria inventar uma história perfeita. Mas respondi o que pude. "Estou cuidando, mana. Não te preocupes." Ela sorriu, mas os olhos dela ficaram grandes e remendados. Depois, na padaria, ouvi um comentário atravessado. "Dizem que há dinheiro vindo de onde não devia. A vizinhança vira tribunal. E você sente esse julgamento como se te mexessem por dentro." Tentei ser digna, expirei, controlei o tom. Falei com ele de novo, de forma direta. Coloquei o recibo em cima da mesa. "Explique isso." Ele cerrou os olhos. Eu cheguei a trocar a fechadura. Comprei uma lanterna pequena. Levei o pendrive comigo. À tarde, escondida, virei a esquina do edifício Marfim e fiquei a observar o 503. A janela deixou escapar um lampejo, uma silhueta, um andarum de sombra. Eu me aproximava, afastava, medi o passo que daria. Queria ver, queria ouvir, queria ter certeza. Era um ato covarde e necessário.
Queria saber se Eduardo e meu marido tinham combinado alguma linha de fuga, um acerto. Queria saber quem segurava o fio que amarrava a cidade. Nessa vigilância, a solidão me acompanhava. Havia noites em que eu chorava sozinha no carro, a faca fria da culpa. Chorei porque me sentia protagonista de uma catástrofe que inventara por medo. Chorei por ter usado um homem, pela vergonha de ter me vendido, por sentir desejo e depois se arrepender. Chorei por Camila, chorei por mim mesma. Por aquela mulher de 48 anos que tentou achar espaço num mundo que não dá muito espaço para a mulher que não aceita ser invisível. E elas me chamavam, insistentes. Uma foto, um recibo, uma transação. Cada vez que eu conferia um número, sentia as coisas se encaixando. E isso me deu força. Eu sabia que, quando chegasse a hora, poderia mostrar. Mostrar e acabar. Mostrar e talvez perder tudo. Mostrar e talvez salvar a vida que eu queria. O problema era saber o preço. Numa sexta-feira, algo mudou. Era fim de expediente. Eu estava no escritório. As luzes amarelas, os papéis espalhados, a caneca com o resto de café. O celular vibrou na mesa. Um número qualquer. Abri. Era uma foto. Meu estômago virou pesado. Não era uma foto íntima. Era pior. Mostrava a Camila entrando numa loja do outro lado da cidade. Não havia nada de errado em ir ao supermercado. Mas a imagem veio com uma legenda curta, direta, sem assinatura. Perfeita para a troca. E embaixo um aviso. Para de fuçar ou ela vai sumir. Senti o ar faltar. Caí na cadeira. O café azedou na boca. Meu corpo inteiro pediu silêncio. O cheiro de pá. No quarto, a cama feita, o cobertor esticado, a bolsa dela sobre a cadeira, o caderno com anotações de curso. Parecia que ela tinha saído fazia horas, mas não havia sinal. Meu peito doía. Abri a geladeira com as mãos trêmulas, como quem busca algo que prove que nada mudou. A luz fria não trouxe respostas. E então, no centro da mesa, um envelope, branco, grosso, sem remetente. Olhei ao redor. Mateus no sofá, olhando para mim como se eu fosse um acidente. Ele ergueu o rosto e disse: Seco, não sei de nada. A voz dele era um fio. Quase queria crer. Abri o envelope com a unha. Dentro, uma única folha. Uma frase escrita com letra de máquina, fria, cortante. Você não devia ter mexido. Agora pense rápido. 12 horas. Meu corpo gelou. O relógio na parede pareceu acelerar. Do lado de fora, alguém passou correndo. A vizinha bateu na porta. O que houve? Está tudo bem? A minha voz saiu estrangulada. Não sei, eu disse. Fui até o quarto dela. Peguei a blusa. Ninguém a tinha visto. A rua do comércio parecia maior. O tempo mais lento. As pessoas mais indiferentes. Dei um passo que me paralisou. Abracei o poste e chorei, sem ruído. Como se o meu corpo guardasse tudo que a voz não podia dizer. Voltei para casa. Mateus ainda estava no sofá. Ele me olhou com uma face dura. Vai ligar para a polícia, disse ele, com uma calma que achei falsa. Eu queria gritar que eu mesma já fora ameaçada, que tinha provas, que precisava de um plano. Queria dizer que o envelope era de alguém que sabia onde meu pendrive estava, onde eu tinha ido, que sabia do 503. Mas a voz saiu pequena. E se quiserem levar ela de vez? Ele me olhou e por um segundo vi um reflexo que não consegui decifrar. Medo, cumplicidade, cansaço. O telefone tocou de repente. Um número sem identificador. Eu me aproximei devagar. A respiração curta. Atendi. Do outro lado, uma voz masculina, metálica, sem muita emoção. Clara, boa noite. Minha garganta fechou. Onde está? A cidade por um instante virou um labirinto. Pessoas andando, um cachorro latindo, uma criança correndo com um sorvete. Tudo tão normal,
como se o mundo inteiro não soubesse que eu estava sendo avisada. Pensei na promiscuidade do poder. Pensei em Eduardo, em Mateus, nos rostos frios das pessoas que eu achava amigas. Pensei em Camila, num sorriso, numa conversa sobre um curso técnico que nunca aconteceu. Pensei no quarto vazio. Quando voltei para casa, a porta estava entreaberta. O vento fraco fazia a cortina mexer. Entrei devagar. O móvel da entrada tinha uma foto virada. Peguei. Era a foto do casamento. O recorte do jornal. O porta-retrato virado mostrou a minha cara arredondada, os nossos olhos jovens. Alguém o tinha virado de propósito. No chão do corredor, um só tênis. O da Camila. Pequeno, branco, sujo, a sola com marcas. Puxei-o com a ponta do pé. Havia um bilhete dobrado preso dentro, com a mesma letra de máquina que eu já tinha visto. Desdobrei com A. Do outro lado, um clique. Um som e, num volume baixo, um ruído que reconheci. Era a risada de alguém. E logo depois, uma voz que eu não esquecerei tão cedo. Não venha sozinha, Clara. Ou venha. A escolha é sua. Quando aquela voz disse, não venha sozinha, Clara, ou venha, algo dentro de mim travou. Minha mão ficou úmida como se tivesse tocado em metal gelado. O telefone caiu da minha mão e rolou sob a mesa com som mudo. Eu me sentei no chão. Encostei as costas no armário. A foto do casamento, virada, me olhava com os olhos de outra mulher. A casa cheirava a chuva e a medo. Não gritei. Respirei. Contava as batidas do coração como se fossem números numa planilha. 1, 2, 3. Eu sabia que se me deixasse levar pelo pânico, perderia tudo. Pensei em chamar a polícia. Pensei em correr para a delegacia, armar o escândalo, jogar tudo para a rua. Fechei os olhos. Pensei na voz lenta, calculada, daquele homem. Pensei nos homens que me rondavam. Pensei no pendrive nu. Olhei para ele como quem olha um animal ferido. Ele brilhava meio gasto. Eu sabia que nele havia mais do que conversas. Havia a chave. Liguei o computador. A tela clara me fez mal no começo. A sala cheirava a café frio. Entrei devagar nas pastas que eu mesma tinha criado ao longo dos meses. Sabe quando você revisa uma planilha e de repente vê uma coluna que não deveria existir? Foi assim. Eu fui ligando os pontos. Primeiro, o extrato. Havia uma série de transferências vindas da contabilidade da fábrica Campos, registradas como serviços e reembolsos. Os valores não eram baixos. Eram regulares, um padrão semanal. Eu cliquei em cada linha como se puxasse um fio. Em seguida, um documento que eu lembrava de ter visto rasgado. Um comprovante de depósito, data 6/5, beneficiário Mateus Silva. Eu vomitei um pouco de saliva. Não de nojo, de susto, porque a ficha não caiu só sobre a traição. O vídeo continuou. Eduardo pegou o telefone. 503. Hoje resolve isso. E riu. Era a prova direta. Eu assisti ao vídeo 2, 3 vezes. Cada vez, um pedaço novo me acertava. Vi Mateus pegar o envelope. Senti o movimento dele jogar o corpo num jeito de culpa que eu já conhecia. Vi Eduardo sair da bolsa com o celular velho e digitar algo. Vi as sombras se fecharem. Passei para os e-mails. Olhei nos backups do servidor da associação. Usei uma senha antiga, uma que eu criara anos atrás e que ninguém lembrava. Abri caixas de entradas que pareciam fechadas. Havia mensagens entre o setor financeiro da fábrica e uma conta pessoal de Eduardo. Mensagens com assuntos vagos. Proceder. Ajustar balanço. 503. Em anexo, planilhas. As planilhas mostravam saídas de dinheiro. Em notas explicativas. Siglas, RV, Serviço Marketing, contas externas. Eu tracei uma linha com o dedo na mesa, como se ligasse pontos numa folha. A soma das colunas mostrou uma prática clara. DIN. Era tão simples quanto contar notas. Era como olhar um balanço e ver o desfalque. Eu sabia o que precisava fazer e sabia que não dava para ir à polícia agora. A polícia podia ser comprada. A polícia podia ser intimidada.
Eu precisava de passos que parassem o jogo deles de uma vez. Provas sólidas, testemunhas que não se vendessem, um lugar seguro para guardar tudo. Um golpe que eles não pudessem reverter com dinheiro e medo. Copiei, fiz cópias digitais em 3 formatos diferentes. Criei uma pasta criptografada no meu e-mail. Enviei cópia de backup para um e-mail que eu havia aberto meses atrás, só para emergências. O nome falso de um serviço de nuvem. Se desaparecessem os originais, existiriam cópias. Em seguida imprimi. Papel é pesado, mas é testemunha que não some com um clique. Em 10 minutos tinha envelopes cheios de evidência. Vídeo, extratos, e-mails, gravações. Tudo organizado como um dossiê de acusação. E então pensei em testemunhas. Provas sem gente que se. Ela concordou. A voz tremia, mas concordou. Foi pouco, mas foi o longo sinal de que eu não estava sozinha. Horas depois, de madrugada, eu me arrumei como quem vai trabalhar. Tirei o anel do dedo por um tempo e o enfiei no bolso. Saí de casa com o carro. Dirigi devagar. A chuva transformava as luzes em borrões. Pensei em Camila dormindo de alguma forma, no mistério de seu sumiço, naquelas 12 horas que me foram dadas como ultimato. Era uma faca e eu sentia o cabo. Não podia delicadamente cortar, sem saber o que vinha do outro lado. Cheguei ao coreto antes do combinado. Fiquei no banco com os braços cruzados. A cidade dormia em sombras. Depois de meia hora, vi uma figura indo na pressa. Joana. Ela mudou de calçada ao me avistar, hesitou e veio. Ela tinha um envelope marrom. Olhei para o rosto dela, cansado, com manchas como se tentasse não chorar, e vi que havia coragem naquele corpo. Trouxe o que consegui. Ela disse, sem rodeios. Tirou do envelope uma série D, mas ele mascarou bem. Ele não sabia que eu havia segurado o vídeo em que ele pegava o envelope. Não sabia que eu tinha as mensagens. Não sabia que Joana tinha visto. Fiz um café. Sorri uma boca de lado. Servi um copo para Mateus. Ele agradeceu. Toquei a mão dele como se fosse rotina. A pele dele tremia um pouco quando meus dedos passaram. Guardei meu dossiê na caixa de remédios, naquele lugar velho e seguro. Guardei o pendrive dentro da minha meia. Era engraçado. Um objeto tão pequeno podia virar um destino. Mas eu o tinha. E não iria dar a eles a satisfação de me ver correr sem lutar. Ainda naquele dia, preparei um mapa mental. Não ia diretamente à polícia. Não ia confrontar já. Primeiro, pensar. Organizar os passos. Fazer escudos para Camila. Encontrar uma alternativa segura para ela. Encontrar um local para guardar as provas em cópia física com alguém de confiança. Talvez a Dona Rosa? Não. Ela era boa, mas não suportaria a pressão. Pensei numa amiga de Fá. Eu ia expor a cadeia inteira. E eles não sabiam, nem imaginavam. A última coisa que pensei, antes de fechar os olhos, foram detalhes simples. Durante anos, a minha profissão me ensinou a fazer uma coisa que muitos perdem: anotar tudo. Anotar data, hora, testemunha. Eu ia anotar cada encontro deles. Eu ia amarrar cada nota. Eu ia transformar a minha raiva em prova. E quando desatasse o nó, o impacto não seria um grito, seria uma folha com números e nomes, com cabeçalhos e anexos, com fotos e gravações. Eles acharam que podiam me assustar com uma foto. Me ameaçaram com 12 horas. Não viraram a ficha. Não viram que eu já tinha colado as peças no lugar. Agora só me restava o momento de jogar o jogo. A auréola de calma, mente afiada, a caixa do dossiê fechada no armário, a chave no bolso. E por fim veio o pensamento que me fez sorrir por dentro. Ninguém naquela casa sabia que eu já tinha cruzado a linha deles. Eles pensavam que me tinham medo. Eles se enganam. Ainda que tudo caia, eu iria fazer com que a queda acontecesse de cima para baixo e não de baixo para cima. Eles ririam e eu os quebraria com uma folha. Eu iria virar o jogo. Eles ainda não sabiam o que vinha. Acordei com o peso do dossiê dentro do peito. O pendrive, quente, colado na minha canela, parecia um pequeno animal bravo.
Levantei devagar, contei os passos até a pia. Água fria no rosto. O espelho me devolveu uma mulher com olheiras. Minha mão tremia. Fui ajeitando as coisas como quem coloca remédio no balcão. Preciso, sem drama. Café, xícara lascada. O som do açúcar caindo no fundo do copo. Respirei. Anotei um roteiro num pedaço de papel. Curto, objetivo. Não podia esquecer nada. Primeiro, tirar cópias. Segundo, encontrar o advogado. Terceiro, proteger a Camila. Quarto, falar com Joana. Quinto, criar cópias remotas. Sexto, combinar com a jornalista. Coisas práticas. Isso me dava algum controle. Controle era minha defesa. Saí com uma bolsa PEC. Cada buraco na estrada fazia meu estômago pular. Liguei para a irmã uma vez só. Pedi que pegasse a Camila no fim da tarde para fazer um curso. Falei alto, ria de leve, inventei um motivo que pudesse soar natural. Lívia aceitou sem perguntar demais. Ela sempre foi direta, e isso era um conforto. Combinei horário e local. Desliguei. A voz dela ainda ecoou. Cuida-se, Clá. A fala dela era um cobertor. No centro, fui direto ao cartório, onde um fazendeiro me deu o contato de um advogado. Ele chamou-se Léo. Homem de postura áspera. Mesa cheia de processos. Jornal de negócios amassado no canto. Paguei em dinheiro para que não ficasse rastro bancário. Não gosto de fazer isso, mas não ali. Léo me olhou como se avaliara uma prestação de contas. Pegou os papéis que mostrei. Extrato, vídeo, planilhas, com luvas de cuidado. Não disse nada por um tempo. Isso me fez um bem estranho. Silêncio que pesa menos que julgamento. Vamos devagar, ele falou. Não se expõe sem proter. Num deles, coloquei o vídeo queimado em DVD. Em outro, as planilhas. Em outro, as gravações. Coloquei 2 envelopes no cofre do advogado. Um envelope eu deixei escondido no ônibus que iria pegar para ir até a cidade vizinha. Eram precauções óbvias. A palavra óbvia soou-me reconfortante. Marisa, a jornalista, eu conhecia de vista. Li as reportagens dela no jornal regional, sempre duras com escândalos locais. Combinamos num café meio escondido, mesa de canto. Ela chegou com olhos rápidos e um caderno. Pegou meu envelope, abriu devagar, olhou para o vídeo num pendrive que eu pus à prova com o leitor antigo. Ela não esboçou surpresa, só disse: "Isso é forte, Clara." Sério. Eu ouvi minha voz saindo baixa. "Preciso que guarde até eu mandar. Não passe nada sem minha permissão." Ela concordou. Sumiu entre goles de café. Perguntou de Camila. Eu menti. Tá em casa, dormindo, tranquila. A mentira era uma camada de verniz. A verdade. Que eu havia mandado a Camila P. Combinei com ela que ela se mantivesse calma. Que ninguém sabia. Que ninguém soubesse. Ela concordou, mas os olhos mostravam medo. Organizei tudo em camadas. Cópia no cofre do advogado. Cópia com a jornalista. Cópia no meu pendrive. Cópia em nuvem, feita numa lan house com cartão de crédito anônimo. Foi desconfortável, mas necessário. Voltei à lan house com caixa preta de dinheiro que havia guardado no armário, para pagar pelo serviço digital. Usei palavras simples para me proteger. Arquivo pessoal, prova de trabalho, nada que levantasse suspeita. A internet pública tem sempre olhos, mas também tem anonimato se você souber disfarçar. Ao chegar em casa, a cozinha estava igual. A mesa com migalhas. O relógio no pulso vibrando. Mateus apareceu em casa como sempre. Cheiro de fábrica, argumentação curta. Eu o cumprimentei com um oi morno. Ele respondeu com uma voz que já conhecia, tensa, mas controlada. Comi devagar. Observei cada gesto. Ele olhava a casa como que ajustava a rotina. Saía para o mercado e voltava com sacolas que cheiravam a alface. Abri conversas com vizinhos como se fosse normal. Sorri na padaria. Menti quando perguntavam da Camila. Parei de olhar nos olhos de Mateus por mais de 2 segundos. Tudo medido. No terceiro dia, quando pensei que as camadas estavam bem protegidas, a primeira fagulha de perigo veio com um papel dobrado dentro da caixa de correio. Um bilhete. Branco. Sem selo. Sem assinatura. Abri com a ponta dos dedos.
Dentro, apenas uma frase, curta, direta. Você tem companheiros. Nós sabemos. A letra era máquina, a frase uma lâmina. O corpo inteiro frio. Respirei fundo. O mundo parou por um segundo. Pensei em todas as rotas de saída. Pensei em ligar para o advogado. Pensei em mandar o dossiê para a imprensa. Pensei em correr. E, ao mesmo tempo, senti uma raiva que aquecia por dentro. Era uma raiva de ser amedrontada, de ser tratada como quem mexe onde não deve. Eu não queria mais ser tri. Eu notei um carro escuro parado por muito tempo na esquina da Rua do Comércio. Olhei pela janela e vi o vidro fumê. O carro saiu quando o caminhão da fábrica passou. Pode ser coincidência, pode não. O sangue gelou. Eu senti meu corpo pronto para correr. Não corri. Fui até a caixa do correio. Nada. Voltei para casa e, ao abrir a porta, ouvi o barulho suave do meu celular vibrando sobre a mesa. Um número desconhecido. Atendi. Do outro lado, ninguém falou. Um clique seco. Depois, uma respiração. E então uma voz que eu reconheci. Só que não. Calma, neutra. A mesma que rira semanas atrás. Não mexe, disse a voz. Não arraste outros nisso. O telefone desligou. O silêncio veio como uma sala fria. Eu fiquei sentada uns minutos, com o telefone caído na minha mão. Minha garganta ardia. O dossiê no armário parecia um corpo preso ali. Senti medo. Senti também uma determinação que não soube explicar. Levantei, respirei, cravei os passos que planejava como num jogo de X. Alguém no corredor. Passos. Eu me puxei para trás controlada. O corpo gritava. Vai, sai! Eu saí andando devagar. No caminho de volta, senti alguém me seguir. Uma presença rente. Não olhei. A respiração aumentou. Atravessei a rua e me senti mais segura. Mas quando cheguei em casa, encontrei algo que me fez a garganta secar. Um envelope por baixo da porta, grosso, com uma foto em cima. A foto mostrava Joana saindo da praça. Comigo ao seu lado, naquele encontro no coreto. Alguém tirou a foto. Alguém estava observando. No verso, outra frase. Ela não é mais útil. Decida. Tremi. Peguei o telefone. Liguei para Joana. Toque. Caixa postal. Liguei para Marisa. Atendeu. Escutei sua voz rápida. Clara, cuidado. Alguém me procurou ontem perguntando da senhora. Me cheirou a caça. Meu estômago apertou. Alguém soube do encontro. Eu tinha cuidado. Mas alguém viu. E se viram Joana, podiam vir até ela. Podiam vir até mim. Podiam virar tudo. Respirei fundo. Juntei-os. Desligaram. Eu fiquei com o telefone ao ouvido, o cheiro de café no ar. As mãos frias. O nó na garganta cresceu. A porta da frente rangeu com o vento. Eu percebi que a segurança que eu vinha costurando tinha um furo. Pequeno. Suficiente. Demasiado. Estava pronta para ir adiante, mas sabia também que a partir daquele momento, cada passo meu seria observado. A caça havia começado por outro lado, e eu não sabia quem daria o próximo movimento. A caça tinha começado. Eu sentia isso na pele, no cheiro do asfalto, nas mãos que tremiam quando fechava a porta. Não sabia quem mexeria a próxima peça, mas sabia uma coisa. Eu não recuaria sem mostrar a face do jogo. Não podia mais, não depois do bilhete, da foto, do vídeo. Não depois da ameaça com a Camila. Escolhi o dia. Escolhi o lugar. A estratégia era simples e fria. Expor em público. Onde o poder dele se torna frágil. Onde ele se esconde atrás de falas ensaiadas. Mas não pode apagar imagens que começam a rodar. Eu contei em voz baixa. 1, 2, 3. Era mantra, era plano. A Lívia levou a Camila para a cidade, como eu combinara. A Camila disse que estava nervosa, mas mandou um coração no celular. Isso me deu um fio de calma. Era risível, eu sei. Um coração me parecia um amuleto. Mas segurou. No carro, olhei a rua molhada. Só eu e o volante.
A rádio tocou algo qualquer. Eu repeti o meu roteiro. Chegar cedo, sentar perto da mesa, pedir a palavra no começo, antes de Eduardo fazer seu número. Não queria que remexessem a pauta. Queria pegar todo mundo de frente. E, sobretudo, o Marisa, a jornalista, estaria lá com o pendrive pronto para enviar ao e-mail do jornal e com a live no celular. O advogado Léo ia se sentar à minha direita. Joana se sentaria atrás de mim. Tudo amarrado. Entrei no salão da associação. O cheiro de café, a madeira das cadeiras, luz baixa. Já havia gente. Os rostos conhecidos viraram para mim com curiosidade. Dona Rosa, com um olhar de quem espera novo. Clara? O que houve? Senti esse julgamento físico, como se uma lupa pousasse sobre a minha testa. O presidente assentiu. Eu fui andando até a mesa. Pisei firme. O mundo parecia um túnel. Vi a câmera do celular de Marisa apontada discretamente. Vi Léo me fazer o sinal de vai. Joana mordiu o lábio com as mãos juntas. Quero falar sobre as contas. Falei alto, direto. Sobre transferências que saíram da fábrica Campos e que foram registradas de forma irregular. Tenho provas. O murmúrio cresceu. Eduardo se apertou na cadeira. Seus olhos encontraram os meus. Por um segundo, vi pânico. Ele tentou recuperar o gesto do político, um sorriso pequeno, contido. Não deu certo. Pedi para ligar meu computador na TV do salão. Uma desculpa técnica. Dou apoio à apresentação do relatório. Todo mundo aceitou. A essa altura, a curiosidade já era um som. Marisa colocou o celular na gravação. A luz da tela iluminou meu rosto. Eu senti a respiração curta, como se eu deixei o vídeo rodar até o fim. Depois desliguei o som. Abri a pasta com os extratos. Mostrei a coluna dos repasses. Falei uma frase curta, com a força de quem conta um balanço. Esses números são da fábrica Campos. Esses depósitos foram feitos na conta do meu marido. Um silêncio pesado. O ar parecia mais denso. Vi Mateus contrair o corpo. Ele pegou na borda da cadeira como quem segura uma tábua. Ninguém mexeu. Você está dizendo que a fábrica pagou meu marido? Eduardo levantou-se devagar, controlado. Sua voz era cortada, baixa, mas firme. Isso é acusação grave. Eu exijo que isso seja protocolado. Vou processar por difamação. Ótimo, disse Léo com calma calculada, levantando-se ao meu lado. Isso é o que eu quero. Vamos protocolar. Mas antes, senhor Eduardo, senhoras e senhores, temos documentos. Temos vídeo. Temos testemunha. Joana, por favor, fale. Joana levantou-se. A mão dela tremia, mas a voz saiu firme, inesperadamente firme. Eu vi. O ar voltou a chiar. Uma senhora se levantou, o rosto vermelho de raiva. Você diz isso e não prova, gritou alguém do lado de fora. Tá querendo destruir tudo. Eu respirei. A respiração era curta, ruidosa. Coloquei o DVD no aparelho e projetei a foto do meu escritório, do pendrive à vista, com a legenda. Sabemos onde está. Mostrei a mensagem com 12 horas e o bilhete que exigia a entrega do pendrive em 503. O rosto de Mateus mudou. Ele não sabia se negar ou pedir desculpas. A roupa dele parecia menor. Eduardo tentou rir. Tentou virar a mesa a seu favor. Isso é vingança pessoal, ele disse com voz de estúdio. Essa mulher põe a cidade contra nós. Nós damos emprego a tantos aqui. Vai destruir vidas. Emprego com dinheiro desviado, interrompeu Léo. Isso não é justificativa. Isso é crime. E se houver venda de serviços com dinheiro da fábrica, a responsabilidade civil e penal. Eduardo virou-se para a plateia. Tentou achar aliados. Alguns homens na sala. E tenho quem grava. Marisa tá filmando. Isso vai sair no jornal. E se alguém tentar calar a Joana, se alguém a pressionar, nós temos testemunhas. Temos registro. A sala explodiu em conversas. Alguns se fecharam, outros começaram a pegar o telefone. Eduardo tentou falar, juntar palavras, transformar a narrativa. Ele buscou autoridade entre as pessoas que o admiravam. Alguns aplaudiram, outros riram nervosos. Eu senti o peso do olhar coletivo, a fome pelo escândalo e o desejo de proteger o conhecido. Então ouvi o som que fez minha boca secar.
O meu telefone vibrou no bolso do casaco. A vibração era um tijolo no meu corpo. Olhei. Uma mensagem nova. Era de um número desconhecido. Abri por instinto. A imagem tomou a tela. A cara da minha filha, amarrada, olhos grandes, assustada. A legenda era curta. Agora começa a correr. A sala em volta sumiu. Só a imagem dela existia. Meu corpo encolheu. Segurei a mesa com força. O cheiro de café virou ferro. O som do ar. Alguém quer separar a cidade. Isso é contra nós. Então prove que não tem nada com isso, disse Joana com coragem. Prove pro filho do Juca, pra Dona Rosa, pra todo mundo. Não adianta o sorriso, o caos cresceu. De repente, algo ainda mais estranho aconteceu. A porta do salão bateu. Entraram 2 homens. Trajes caros, olhar frio, um cheiro de carro importado. As conversas diminuíram. A sensação que tive foi pé no chão. Aqueles homens não eram do bairro. Eles se posicionaram como se fossem donos do ar. Um deles olhou diretamente para mim. Sorriso quase imperceptível. Senhora Silva, disse ele, voz baixa. Belo trabalho, veio para expor. Eu senti minhas pernas tremerem. Cada músculo pronto para fugir ou partir para a briga. O outro homem tirou um envelope grosso do bolso e deixou sobre a mesa do presidente com calma. O presidente pegou e abriu. Dentro, uma folha com meu rosto em foto. Várias páginas impressas com anotações. Um recado. Uma assinatura que... A polícia será chamada. A reunião termina. Todos, por favor. Eu não me movi. Senti a imagem da Camila queimar na palma da minha mão. A sensação física era absurda. Frio e calor ao mesmo tempo. Léo segurou meu braço. Devemos ir agora para a delegacia, disse ele. Com todas as provas. E com cuidado. E se a polícia estiver do outro lado? Sussurrei. E se isso for tudo combinado? Olhei para Marisa. Ela estava pálida. O telefone dela já tinha dezenas de notificações. A live tinha começado a bombar. Pessoas de fora mandavam mensagens, comentários, emojis que pareciam pequenos julgamentos. O mundo lá fora já sabia. Isso me deu um tranco de esperança, mas a foto da Camila era uma faca no meu estômago. Mateus se levantou. O rosto dele estava pálido como papel. Ele não conseguiu falar. Deu alguns passos e caiu na cadeira. Suas mãos pareciam geladas. Alguém o amparou. A vergonha dele era um animal visível. Eu não sabia como olhar para ele. Queria gritar. Eu engasguei. A respiração caiu. A sala ao redor ficou irrelevante. O homem continuou. Não envolva a polícia. Não exponha mais. Traga o pendrive em 503 hoje ao meio-dia. Venha sozinha. Caso contrário, amanhã será um dia triste. A ligação desligou. O silêncio que ficou era como um vidro quebrado na boca. Meus ossos vibraram. O relógio na parede parecia troçar de mim. Léo colocou a mão no meu ombro com firmeza. Vamos sair daqui, disse ele. Agora. Devemos traçar rota segura. A polícia com cautela. A priorizar achar a Camila. Saímos para a rua. A chuva começava a cair fina. As ruas cheias de murmúrio. Pessoas apontavam. Alguns batiam palmas em apoio. Outros olhavam com olhos fechados. Eu dei um passo e senti os olhos de toda a cidade em cima de mim. Era uma sensação bizarra, exposta e protegida ao mesmo tempo. No carro, Marisa respirou fundo. Vou transmitir o que aconteceu, disse ela. Isso tem que ir, tem que virar público. Cuidado, disse Léo. O carro arrancou devagar. A cidade parecia pequena. Eu queria chorar. Não chorei. Tinha um plano que parecia se desmanchar na chuva. A exposição foi bem sucedida. Eduardo estava abalado. O esquema agora estava sendo falado em voz alta. Mas a minha filha estava na mão de alguém que jogava com nossos medos. Uma coisa ficou clara. Eu tinha quebrado a invisibilidade. Eles me viam e reagiam. O telefone tocou de novo. Era um número que eu reconhecia. Mãe, ouvi a voz da Camila, abafada, ao telefone. Mãe, eu tô com medo. Eles dizem que vão deixar eu ir se você trouxer.
Eu não sei onde estou. O som é estranho. O carro fez uma curva fechada. O resto do mundo sumiu. Eu apertei os punhos no volante com força. Pensei em tantas coisas rápidas e perigosas. Vi a minha vida dividida em dois. Um lado dizia, entrega. O outro dizia, combate. Eu sabia que escolher seria abrir mão de algo. Chegamos à delegacia. E o policial que nos recebeu olhou para as provas. Olhou para... Joana tremia, mas sorria porque havia virado peça. E eu? Eu era apenas uma mulher de 48 anos com o coração partido e uma gaveta de provas na mão. Antes de tomar qualquer passo, meu telefone vibrou com uma mensagem que me fez a pele gelar. Você foi valente. Agora pense rápido. Eles vêm buscar hoje. A porta da delegacia abriu. Um oficial entrou com pressa. Ele olhou para Léo, olhou para mim e disse, com voz baixa: localizaram um ponto. Não é 503. É outra coisa. E tem ligação com o sindicato. Minha cabeça pareceu explodir. O que era aquilo? O que ainda estava por vir? Eu soube, naquele segundo, que tudo que eu mostrara era só a ponta do iceberg. E que no meio havia pessoas que não apenas queriam pagar, mas cortar cabeças. Saí da delegacia num passo só. A chuva veio forte. E eu não sabia se corria para 503, se corria para o ponto marcado na mensagem, se era melhor ir sozinha, como pediram, ou com polícia, como Léo exigia. O relógio marcava pouco mais de 1 hora. Só sabia que dali em diante nada seria silêncio. E que quando abrisse a porta do 503, se abrisse, poderia encontrar a Camila, ou uma nova verdade que eu não estava pronta para encarar. Saí da delegacia num passo que não era só meu. Era um passo doído, pesado, com o corpo todo gritando. A chuva batia no capô do carro como se tentasse lavar alguma coisa que não saía. O banco áspero raspou nas minhas costas. Eu segurava o volante como quem segura a vida de alguém. No banco ao lado, Léo não falava muito. Marisa digitava como se a vida dependesse daquele post. Joana murmurava uma oração que eu não entendi direito. A polícia montou uma operação às pressas. Disseram que tinham um ponto suspeito ligado ao sindicato. Disseram que iam forte. Eu aceitei. Não podia ter outra escolha. Minha filha estava em algum lugar, e eu deixei que homens fardados fossem atrás dela. Era a única coisa que fazia sentido. Minha fraqueza transformada em ação alheia. Minutos depois veio a notícia. Investigações internas e externas começaram a pipocar como ervas daninhas. O nome dele, antes lustrado como um rótulo de vinho, manchou. Fotos dele sorrindo nos panfletos da fábrica foram rasgadas. No jornal da cidade, a manchete era direta. Esquema na fábrica. Diretor questionado após denúncias. Para muitos aquilo foi vitória. Para outros, caos. A reação imediata foi diversa e crua. Alguns vizinhos me abraçaram na porta de casa. Dona Rosa chorou comigo uma tarde inteira, sentada na minha cozinha, as mãos enrugadas sobre o balcão. Fiz o bolo que você sempre faz, ela disse, como se isso fosse suficiente. Lívia, minha irmã, trouxe Camila para ficar mais uns dias com ela e passou a me ligar a toda hora. Léo ficou comigo até tarde, com papéis, anotações e olhos que não deixavam escapar nada. Marisa me ligou por um dia, insistindo que a verdade tinha que ir para a rede, que quanto mais público, mais segura eu estaria. Joana foi heroína no meio dessa confusão. Sua coragem de... Perdoa, Clara. Não sabia se aceitei. Nem sei se perdoo. Fui humana e odiei ser humana por isso. Perdoar pode significar abrir mão da segurança que eu estou tentando costurar. As perdas de Eduardo foram rápidas no plano público. Sócios desgrudaram. A imprensa trouxe documentos que eu não publiquei. Alguém vazou para pressionar, mostrando pagamentos suspeitos. O banco da fábrica congelou contas até que provas fossem apresentadas. Fornecedores pediram garantia extra. O sindicato, que havia sido cúmplice frágil, cortou relações com Menezes, o braço direito do diretor.
Ele tentou se sustentar com advogados caros, telefonemas para figuras influentes na cidade. Mas a maré virou. Na praça, ouvi um homem dizer: ele sempre achou que podia tudo. E outra voz: a fábrica sustenta metade da cidade. Tem família que para. Essas vozes me atravessaram. Eu vi rostos que antes aplaudiram o sucesso de Eduardo, agora virarem-se contra ele, como se pisassem num sapato que feriu. Gente que... Eu dormia mal. E quando dormia, o sonho era sempre a mesma cena. Camila no escuro, chamando meu nome. Ao mesmo tempo, nas noites em que eu conseguia relaxar, sentia também um prazer frio. Fiz o que tinha que ser feito. Isso me trouxe uma sensação estranha de orgulho. Eu ficava olhando para as pastas, para o pendrive que agora estava duplicado em 2 cofres diferentes. Pensei nas pequenas alegrias. Um café quente na xícara sem pressa. Uma mensagem das amigas dizendo que iriam me visitar. A voz de Camila ao telefone me agradecendo por ter atirado de lá. Essas coisas não apagam o medo, mas flutuam como pequenas velas que iluminam o escuro. Os dias seguintes foram uma trama de incertezas. A investigação se aprofundou. Os policiais pediram cópias de tudo o que eu tinha. Léo tratou de protocolar as provas. Marisa publicou a matéria com os vídeos e foi alvo de uma enxurrada de comentários. Em entrevistas na rádio local, ouvia vozes que me defendiam e outras que me acusavam de usa. Havia um nome que me congelou, o de um vereador influente da cidade vizinha. Havia outro, o nome de um funcionário público na capital. Havia evidências de que o esquema não era só local. Léo olhou a planilha e fez um som curto na garganta. Marisa ficou pálida. Joana sorriu com alívio misturado a medo. Isso explica muita coisa, disse ela. Eu tive a sensação de que puxei um fio que, ao se soltar, mostrava um novelo que ia até o alto. A ideia de ter tocado numa rede maior me encheu de pavor. Se Eduardo era só um nó menor naquela teia, então havia mãos muito maiores. E mãos maiores querem aniquilar quem cutuca. Naquela noite, quando voltei para casa, encontrei a luz da sala acesa. A porta estava entreaberta. Meu coração deu um pulo que me trouxe ao chão. No tapete uma folha, cópia da planilha, recortada, e uma frase curta, impressa num papel grosso. Não fuja de nós. Embaixo, uma assinatura que eu não reconheci. Apenas um símbolo, como uma marca. O ar do meu peito aperta. Temos que nos ver. A mão que pegou a maçaneta foi a mesma que tremia quando comprei meu primeiro coador de café. Abri. Do outro lado não havia o traje da polícia. Havia um homem com um casaco pesado, olhos que eu não via antes, e um cartão que ele deixou cair na minha mão. Representação Federal. Vamos conversar. Ele sorriu com os dentes brancos, frio. E quando ele falou, sua voz foi o último sopro antes de tudo mudar de novo. Senhora Clara, os nomes que você trouxe implicam gente que não perde. Precisamos mover com inteligência e rápido. A casa cheirava a café queimado quando acordei naquela manhã em que decidi não me deixar mais arrastar. A luz da cozinha entrou pelas frestas da cortina e mostrou o pó no armário. Eu respirei fundo e senti o corpo inteiro reclamar. Sono ruim, ombro tenso, garganta seca. Mas havia uma coisa diferente. Um nó no peito que agora puxava para frente. Não para se esconder, para seguir. Os primeiros dias depois do escândalo foram uma loucura. Gente simples e firme. Dona Rosa, que me trouxe marmita e palavras. A Lívia, que ficou com a Camila quando eu precisava sair. A Joana, que aceitou dar depoimento oficialmente. Cada um desses nomes era um elo. E então eu fiz algo que me deu medo e alegria. Abri um pequeno projeto com o que sabia fazer. Ajudar mulheres da cidade a organizar finanças. Chamei de Conta Certa. Não era uma empresa grande. Era uma mesa na sala de reuniões da igreja, uma lousa, 3 cadeiras emprestadas, café. Eu fiz panfletos com o pouco que podia pagar. Anunciei no grupo da igreja, no mercado, na feira. Escrevi uma frase direta. Aprenda a cuidar do seu dinheiro. Sem vergonha, sem pressa. No primeiro encontro vieram 5 mulheres. A maioria com mais de 30 e com rostos que carregavam noites sem dormir.
Havia uma viúva que mexia com hortaliças, uma costureira que fazia vestidos para festa, uma jovem que voltava à cidade com um bebê e duas amigas que vendiam bolos. Sentei no centro, abri. Fiz uma logo simples no computador. Marisa escreveu uma nota curta no jornal sobre as oficinas, e isso deu um empurrão. Vieram mais mulheres. Vieram também homens, timidamente, que queriam aprender a separar gastos pessoais e família. Eu não criei inimigo ao ajudar. Criei uma nova rede. No meio desse trabalho, a vida pessoal pediu atenção. Camila precisava de mim. Nós tínhamos um muro de silêncio entre mãe e filha, que foi quebrado aos poucos. Ficamos sentadas na cozinha uma noite, com um bolo que eu fiz errado, rindo das falhas. Ela me contou das aulas no turno da noite. Eu contei que não dormira bem. Ela me disse que me admirava. Eu disse que ainda tinha raiva. Nós nos tocamos de novo. Não foi perdão instantâneo. Foi cuidado. Ela começou a dividir coisas com mais naturalidade. Me manda fotos do almoço. Me chama no meio do expediente com piadas. A reparação foi em pequenos gestos. Eu, que antes guardava o segredo sozinha, agora dividia as tarefas com ela. Isso nos... E os olhos vieram. Recebi um e-mail com a mesma letra de máquina que eu conhecia. Mensagens que lembravam que havia gente acima. Um telefonema misterioso me fez calar. Mas havia proteção também. A represença federal que veio conversar trouxe um policial que não queria jogos. Ele me olhou nos olhos e disse: "A rede é mais longa, mas estamos com você." Eu acreditei no tom dele, porque senti firmeza. O que mais me surpreendeu foi o que aconteceu com outras mulheres. Uma vizinha, que jamais me dirigira a palavra, veio me agradecer com um envelope e dentro 2 fotos, antes dela começar as oficinas e depois. A diferença era simples. No antes, ela parecia carregada. No depois, ela estava erguida. Me disse: "Você me deu coragem. Não precisei de aplauso mais alto." Ao mesmo tempo, o processo judiciário avançou. Documentos vazaram. Pessoas influentes tentaram barrar os inquéritos. Eu senti pressões novas. Recebi cartas de ameaça veladas. Uma manhã, acordei e uma pedra quebrara. Cada passo parecia um roteiro de medo e promessa. Paguei com noites sem sono, telefone cheio e um peito que às vezes doía, como antes da tempestade. Mas havia luz também. Uma senhora me convidou para falar na roda da igreja, um homem do sindicato me trouxe um café e disse: "Isso é fundamental." A jornalista Marisa escreveu uma matéria sobre como finanças básicas mudavam vidas. A cidade começou a olhar diferente. No meio de tudo aconteceu algo inesperado. Um nome novo apareceu em documentos que havia escapado. Era um sobrenome que eu conhecia desde a infância. Um nome ligado a pessoas que eu pensava estar do meu lado. Eu vi aquilo no PDF que Léo recebeu por canais oficiais. Era uma pista que abria uma porta grande. Eu senti o chão tremer de novo. Fiz uma pausa. Olhei para o caderno onde anoto tarefas. Marquei com caneta vermelha. Rever documento origem. Proteger dados. Respirei fundo. A vida estava sendo reconstruída. Tijolo por tijolo. Eu tinha uma mesa, oficinas, mas aceito teto e luz para quem precisa. Os papéis que eu levei a um advogado foram pesados. Mudei o medo por paciência prática. A justiça andou. O processo contra Eduardo seguiu. Houve depoimentos, perícias, nomes que caíram como peças. Ele foi responsabilizado. Isso não traz de volta as noites ruins, mas trouxe consequência. A cidade viu. A fábrica teve que pagar multas. Algumas pessoas perderam cargos. Não foi vingança selvagem. Foi a lei se movendo. E a sensação disso me permitiu respirar. Financeiramente eu resolvi com passos curtos e firmes. Recebi um pequeno recurso da ONG que apoiou o projeto. Ganhei um prêmio local por serviço comunitário, um troféu simples, de metal fosco, que coloquei na estante como prova de que valeu a luta. Usei parte desse dinheiro para pagar dívidas antigas. Reestruturei as contas da casa. Abri uma conta separada para o imóvel e outra para o projeto. Contratei uma moça jovem, a Ana, para ajudar com planilhas. Paguei salário.
Paguei. Ele paga parte das contas da casa, no ritmo que pode. Não moramos mais debaixo do mesmo teto, mas mantemos um trato, respeito e responsabilidade. Eu não esqueci, mas aprendi a separar o que é meu, a dor, do que precisa ser ajeitado, a vida. As amizades mudaram. Algumas desabaram, outras nasceram do nada. A Joana, que tinha medo demais, agora senta na primeira fila das oficinas. Ela trabalha como assistente administrativa numa cooperativa e me manda mensagens de manhã. Boa aula. Hoje, e eu sorrio. A Marisa, a jornalista, me telefonou uma tarde para dizer que uma repórter de um jornal nacional a queria entrevistar. Fui com calma, falei as coisas simples. Verdade, papel, prova. A repercussão trouxe apoio e mais gente disposta a denunciar irregularidades. Muitas mulheres vieram por causa da matéria. Muitas restaram também. Profissionalmente, houve reconhecimento. A prefeitura me convidou para uma palestra para mulheres empreendedoras. Falei de planilhas, mas falei em mim. Quantas mulheres me disseram? Se eu soubesse antes, teria saído do sufoco. Elas me tocavam e eu sentia que cada encontro valeu as noites em claro. Meu corpo ainda guarda falhas. Às vezes acordo com um nó no estômago. Às vezes me assusto com um carro que para demais na esquina. Mas o nó já não me paralisa. Eu respiro, conto passos, escrevo uma lista. A disciplina que aprendi com números virou escudo emocional. Anotar me ordena. Planejar me dá coragem. Fazer o que posso todos os dias me traz liberdade. Liberdade é um gesto pequeno. Pagar uma conta sem pedir ajuda. Comprar um livro sem culpa. Sair sozinha para caminhar. No plano social recebi um reconhecimento que não imaginei. Uma medalha entregue numa cerimônia da cidade. Falei breve, disse a verdade. Não fiz isso sozinha. Chamei mulheres ao palco. E ali, debaixo de holofotes tímidos, senti que aquilo era por nós. Pelas que têm mais de 30, que acham que o tempo as condenou ao lugar comum. Eu me dirigi a elas. Que a invisibilidade das mulheres pode virar voz quando trocamos papel por ação. E que eu, aos 48, com mãos marcadas, posso começar de novo. Posso ensinar, posso amar, posso transformar. Sei que minha história serve para mulheres acima dos 30. Sei que muitos acreditam que a vida está definida. Eu digo não. A vida é fio que a gente refaz. Eu conheço a sensação de ter o chão arrancado. Também conheço a do preparo. Juntar papel, pedir ajuda e reconstruir. Se você tem medo, comece num guardanapo. Escreva 3 passos. Faça um, repita. Pode soar pouco, mas é isso que reestrutura. A cada pequena vitória, o medo encolhe. Hoje, quando a noite cai, eu sento na varanda com um copo de chá. Olho para a rua, para a luz amarela de um poste e acho graça de como as coisas podem mudar. Sinto um orgulho quieto dentro do peito. Não por eu ser perfeita, mas por eu ter me levantado. Não por ter feito justiça sozinha, mas por ter juntado pessoas para que a justiça acontecesse. A vida